Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Campos de Julho, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja, como é que está o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Thiago Daniel Comiran, ele que é produtor rural lá no município, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Thiago, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. É um prazer poder estar conversando com vocês novamente. Thiago, os trabalhos de colheita já se encerraram aí na região. Conta pra gente como é que foram os rendimentos atingidos nessa última safra de soja. Guilherme, a colheita aqui no município, ela se encerrou mais ou menos ali pelo dia 20, então pode-se dizer que praticamente ali pelo dia 20/3 não existia mais soja a ser colhida no município. Ela foi uma colheita bastante demorada devido a bastante atrasos, né, em relação ao ciclo das culturas, com um aumento expressivo aí em torno de 10 a 12 dias no ciclo de cada variedade. Então, isso acabou estendendo um pouco mais a colheita e, consequentemente, o plantio do milho safra, né, milho safrinha, da segunda safra. E as médias, elas foram um pouco melhores do que ano passado, mas ainda a média geral do município ainda não se tem um respaldo ainda de como que fechou. No geral, a gente escuta que as médias foram um pouco melhores esse ano em relação ao ano passado. Só para a gente ter uma ideia, Thiago, como é que ficou mais ou menos a média do ano passado? Ano passado, o município tinha fechado em torno de 56 sacas de média. Esse ano a gente não sabe estimar ainda. Pelo que se vê em torno dos produtores, é que essa média seja um pouco melhor. Acredito que um saco e meio a mais, mas ainda precisa dos dados oficiais para a gente ter essa estatística aí correta. Quando a gente olha para o mercado, Thiago, como é que o produtor da região avançou com a comercialização? Tiveram boas oportunidades de venda? O produtor está optando por segurar? Como é que está essa estratégia de negociação até aqui? Então, Guilherme, muito travada a negociação por conta dessa certeza que foi o mercado desde o ano passado até agora, né? E agora, com essa queda nos preços dos últimos dias, o produtor segurou mais ainda. Então, agora o produtor está aflito, né? Aguardando o que vai acontecer com esse mercado. A gente tem relatório, acho que amanhã, né? No relatório do USDA, e aguardando o que vai ver, porque nos índices hoje, tanto para milho quanto para soja, a conta está quase ficando negativa. Por mais que a gente tenha vindo de algumas safras aí bem estáveis, porém o custo de produção ele aumentou muito em relação ao ano passado, esse ano. E com esse mercado agora, a gente está falando aqui em Campos de Julho, Sapezal, em torno de 130, R$ 128 de soja disponível. Então, fica meio complicado de você balizar a próxima safra, né? A conta ela fica bem apertada e, em alguns casos, até negativa. E aí, quando a gente olha para a sequência, Thiago, para a safra de milho, como é que foram as atividades de plantio para essa safrinha por aí na região? Como eu falei, né, Guilherme, por conta desse atraso no ciclo das variedades, né, acabou se aumentando aí de 10 a 12 dias de média geral, decorrente daquela seca que se teve em novembro, mais aquele frio que acumulou também de novembro, né, então o milho também acabou estendendo a janela dessa segunda safra. Com plantios de milho aí até, como eu falei, a colheita terminou dia 20 de março, né? Então ainda teve plantio até dia 15, dia 25 de março, ainda teve gente terminando de plantar milho. Então ela acabou estendendo um pouco. Se a gente for pensar em janela ideal, até quando iria essa janela mais recomendável para o milho por aí? Geralmente a gente costuma trabalhar aqui um plantio de milho iniciando ali pelo dia 20 de janeiro e no máximo até dia 25, dia 20 de fevereiro. Então ela acabou extrapolando um pouco mais por conta desse aumento nos ciclos da variedade. Se tivesse tudo corrido bem dentro da normalidade, vamos dizer, todo o milho estaria bem provável em mais de 90% dentro da janela ideal. Mas infelizmente não se teve muito o que fazer em decorrência desse aumento do ciclo das variedades, né? E aí, quando a gente olha para as previsões, para os mapas climáticos, como é que está essa perspectiva para a segunda safra de milho? Deve ocorrer tudo bem ou já tem algum alerta ligado por aí?
Guilherme, precisaria chover, né? Se a gente pegar os modelos climáticos aí, é uma indecisão ainda. Alguns modelos apontam 2 chuvas no mês de abril e até um pouco de maio. Porém, alguns outros modelos, devido à entrada do El Niño, né? Então, início do El Niño já aponta um pouco mais complicada a situação. Eu sempre falo, Campos de Julho é uma zona de transição, então pode ocorrer de tudo. A gente tem a esperança, né, que essa chuva venha e que o mês de abril, pelo menos, tenha em torno de 100 a 120 milímetros, pois vai ter muito milho pendoando e enchendo o grão aí nesse mês de abril aqui no município. E para a gente encerrar olhando para o calendário, Thiago, quando é que deve acontecer a colheita do milho esse ano aí na região? Alguns produtores, como conseguiram aí iniciar a colheita do milho, da safra de soja pelo dia 10, dia 15 de janeiro, a gente acredita que final de maio, início do mês 6, ali em junho, já tem os produtores começando a colher. O forte da colheita do milho deve ocorrer a partir do dia 15 do mês 6, que é o que geralmente acontece na região. Thiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário para as lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É isso, Guilherme, eu que agradeço e eu gostaria de falar o produtor ficar atento, porque vai ser um ano bastante volátil, né? E a gente não pode brincar com o que é o nosso negócio. Então, vai ser o ano da gente fazer muita conta e esperar grandes desafios aí para esse ano que está vindo. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente ir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de milho aí no município. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço. O Thiago Daniel Comiran, ele que é produtor rural em Campos de Julho, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que foram as atividades de colheita da safra de soja, como é que está o início do desenvolvimento da segunda safra de milho. Thiago destacando bons rendimentos na colheita da soja, expectativa de 1 a 1,5 saca a mais da média de produtividade registrada na safra passada, mais preocupações com relação ao mercado e a janela de plantio para a segunda safra de milho. Olhando para o mercado, Thiago destacando preços recuando para a soja lá na região e margens muito apertadas, às vezes até negativas para os produtores lá de Campos de Julho, no Mato Grosso. Então, um momento complicado para essa comercialização da safra de soja, que teve boa produtividade do lado da lavoura. Já olhando para a sequência das atividades, segunda safra de milho, terminados os plantios lá na região, mas com até 1 mês de atraso em alguns casos. O Thiago destacando que a janela ideal de cultivo costuma se encerrar ali entre 20 e 25 de fevereiro. Nesse ano teve plantio do milho sendo realizado até 25 de março. Isso alongou bastante o ciclo, aumenta o risco da cultura e agora os produtores esperam que chova até mais do que o costume lá na região para tentar ainda dar um bom potencial produtivo para essa safra. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto o desenvolvimento do milho lá em Campos de Julho, também em todas as outras regiões do Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.